Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sabe, namoro, relacionamento, nunca. Só que, pra mim, que estava gostando dele, era só um detalhe. Porque estávamos ficando juntos já fazia 3 meses. E eu estava tão apaixonada pelo Gilson. Ele tinha se mudado ali pro bairro onde a gente morava, não fazia muito tempo. E acabou se enturmando com o pessoal, do qual eu também fazia parte. Quando vi pela primeira vez, senti aquela coisa especial que a gente sente e que não consegue dar um nome. Sabe, uma emoção, assim, especial. Mesmo assim, demorou para ele perceber a minha existência e demonstrar algum interesse por mim. O fato é que desde que trocamos o nosso primeiro beijo, eu me encantei. Estávamos agora ficando direto, mas como já disse, não tínhamos nunca conversado sobre namoro, relacionamento. O que importava para mim, na verdade, era que estávamos juntos. Quando saímos com o pessoal, por exemplo, mesmo que não ficássemos juntos o tempo todo, acabávamos no final sempre um nos braços do outro. Eu ficava esperando pelo momento em que ele fosse se aproximar de mim, me dar aquele abraço gostoso, aquele beijo apaixonado. Repito, eu estava de 4 por esse homem. Lembro que tínhamos um amigo que fazia aniversário em junho. E ele tinha prometido que iria fazer uma festinha para comemorar. O detalhe, a festa seria na chácara de um amigo de serviço dele, na região de Campo Largo. E como estávamos, na época, passando pelas festas juninas, a ideia dele era fazer uma fogueira. Imagina a empolgação do pessoal. E também a minha, né? Porque o Gilson naturalmente também iria. Aliás, faltando uma semana, ele veio perguntar se eu iria à fogueira. Falei que sim, né? Imagine se não. Então a gente combinou de ir junto. Na verdade, não era todo mundo que tinha carro. De modo que o pessoal meio que foi combinando de organizar as caronas. Eu, naturalmente, acabei indo com o Gilson. Aliás, ele fez questão que eu fosse com ele. Fomos só nós dois no seu carro. Lembro que chegamos à chácara, assim, já meio quase escurecendo. Porque a ideia era passar a noite toda festejando. Só que para minha tristeza, assim que chegamos, o Gilson me deixou ali num canto com as meninas e foi se enturmar lá com a turma dele, os rapazes. E mesmo quando estávamos todos ali, próximos uns dos outros, ele praticamente nem se aproximou de mim. Bom, até aí tudo bem. Eu meio que já estava acostumada com aquele seu jeito. Sabia que no fim da noite acabaríamos juntos como tantas e tantas vezes. Quando acenderam a fogueira, todo mundo ficou ali em volta. Começamos a tirar fotos, fazer vídeos. A festa estava tão gostosa. Só que, estranho, pelas tantas eu senti falta do Gilson. Olhei assim para todos os lados, procurando por ele, mas ele não estava em lugar nenhum. Aí, conversando com uma amiga, ela falou que o tinha visto indo na direção de onde o pessoal tinha deixado os carros. Imaginei que ele tivesse ido buscar alguma coisa, uma blusa, um casaco, sei lá. Até porque tinha começado a esfriar. Só que o tempo foi passando e nada dele voltar. Foi então que eu resolvi ir atrás, para ver se eu achava. E olha, assim que me aproximei daquele gramado, o gramado onde o pessoal tinha estacionado os carros, quase tive um ataque do coração, porque o Gilson estava encostado num daqueles carros. Só que não estava sozinho. Tinha uma menina ali com ele. Os dois estavam atarracados um no outro, trocando o maior beijo na boca.
Eu senti aquele tremor nas pernas, aquele gelo na espinha, e quase não consegui caminhar até eles. Fui aos poucos, claudicando, me aproximando, mas eles estavam tão concentrados naquele beijo que nem notaram que tinha alguém chegando. Até que chamei por ele num fio de voz: Gilson, o que está acontecendo? Quem é essa menina? Naturalmente que eles pararam de se beijar na mesma hora. Ele me olhou, não dava para ver sua expressão direito porque estava meio escuro, mas sem soltar daquele infeliz, visivelmente e contrariado, ele falou: o que você quer, Jaqueline? Dá um tempo. Olha, me deu um aperto na garganta. Tentei até dizer alguma coisa, mas não saiu. Eu não conhecia aquela menina. Devia ser amiga de alguém que estava ali naquela chácara. Ela perguntou assim, bem baixinho pro Gilson, quem eu era. E pro meu desgosto, ele respondeu aquilo: se preocupa, não é ninguém. Sabe o que é ouvir uma coisa dessas? Que você não é ninguém, justamente da boca da pessoa que você mais ama na vida. Acabei desabando no choro. Ele, impaciente, ainda me pediu para voltar lá para junto do pessoal. E juro, quase caí no chão quando fui dar meia volta e tentei dar o primeiro passo, de tanto que as minhas pernas falsearam. Eu não acreditei que ele tivesse mesmo feito aquilo comigo. Quando me chamou para ir àquela festa, eu pensei que fosse para a gente ficar junto. Por mais que não estivéssemos namorando sério. E no fim, eu o flagrei beijando outra menina. Mal consegui caminhar de volta até onde estava o resto do pessoal. No meio do caminho, o Márcio me encontrou. O Márcio também fazia parte daquela turminha. Ele tinha visto o que aconteceu, porque estava ali perto do carro onde o Gilson estava beijando. Aquele infeliz se aproximou, colocou a mão assim no meu ombro, perguntou se estava tudo bem, e sem conseguir parar de chorar, eu falei: não, Márcio, não está nada bem. Eu só quero ir embora desse lugar. Embora? Não, Jaqueline, fica. Você não vai estragar a tua noite por causa daquele babaca, né? Deixa ele pra lá, curte a festa. Olha só que fogueira linda. Minha noite já estragou, Márcio. Não tenho mais nada pra fazer aqui. Vou ver se consigo uma carona pra ir embora, ou então, sei lá, chamo um táxi, um carro de aplicativo. Eu estava tão amargurada que, se fosse preciso, seria capaz de voltar para casa a pé, apesar de não fazer a mínima ideia de onde a gente estava. Mas ali eu não ficaria mais. Chorei tanto essa noite, tanto. No fim, vendo que eu realmente não estava bem, o Márcio se dispôs a me levar para casa. Coitado. Tenho consciência de que acabei estragando a noite dele, né? Mas foi ele que se ofereceu. Ainda passamos pelo Gilson e aquela menina, quando fomos pegar o carro dele, aí no gramado. E o Gilson só me lançou aquele olhar assim, sei lá, não consegui nem interpretar. Não falou nada, juro. Pensei até que ele fosse mudar de atitude quando me visse entrando no carro com o Márcio, mas ele não deu a mínima. Na verdade, deve ter dado graças a Deus. Olha, foi uma das noites mais tristes da minha vida. O bacana, pelo menos uma coisa de bom, né? Foi que o Márcio me deu a maior força, né? Mais do que isso, me deu conselhos. E sabe, apesar de conhecê-lo já há algum tempo, até porque, repito, ele fazia parte da turma, não imaginava que ele fosse um cara tão bacana. Me levou para casa e a gente ainda ficou conversando ali dentro do carro durante algum tempo. Sem contar os conselhos, repito, que ele me deu. Esse cara não gosta de você, Jaqueline. Se gostasse, não teria feito aquele papelão, né? Você
Você é uma menina tão bacana, tão bonita. Você é muito especial para ficar aí se contentando com migalhas, sofrendo por quem não merece. No fim a gente trocou um abraço e eu acabei chorando de novo, desta vez no seu ombro. Olha, ele se mostrou realmente um grande amigo. Até pedi desculpas por tê-lo feito sair de lá da festa, né? Só para me levar embora. Perguntei se ele iria voltar e ele falou que não, que dali iria direto para casa. Fiquei chateada porque não queria ter estragado a noite dele. Enfim, mal consegui dormir aquela noite. Fiquei o tempo todo remoendo a cena do Gilson beijando aquela mulher. Ele não podia ter feito isso comigo. Sabe, não foi justo. No dia seguinte, uma surpresa. Perto das 11 da manhã, o Márcio me ligou, querendo saber se eu estava melhor, se tinha pelo menos conseguido descansar. Achei bacana aquela preocupação dele. É como eu já disse, apesar de já nos conhecermos, não tínhamos assim tanta intimidade. E eu não imaginava que ele fosse uma pessoa assim tão bacana. Ele acabou me convidando para fazermos alguma coisa depois do almoço, disse que eu precisava me distrair e no fim eu acabei aceitando. Passamos a tarde toda no parque. E foi bom, sabe, porque o contato com a natureza é uma coisa que faz bem, principalmente quando a gente não tá legal. E a companhia dele também me fez muito bem. No fim, ele me deixou em casa, ainda conversamos mais um pouco, até que pelas tantas, ele olhou assim para mim bem sério e falou: escuta, se eu te disser uma coisa, você promete que não me leva a mal? Imagina, Márcio. Claro que não, né? O que é? Ah, sei lá, eu tava aqui pensando que às vezes Deus dá asas a quem não sabe voar. Como o Gilson, por exemplo. Como que esse cara pôde fazer isso com uma menina tão bacana, tão linda como você? Se eu estivesse no lugar dele, jamais teria feito uma coisa assim. Pelo contrário. Naquele momento, ao ouvir aquelas palavras, eu meio que esmoreci e senti que a atmosfera mudou assim entre nós dois. A gente ficou se olhando em silêncio, eu sem saber se dizer alguma coisa, agradecia, até que ele, mantendo aquela seriedade toda, se aproximou de mim e me deu um beijo na boca. Foi uma coisa tão natural. E sabe, não dá para negar que foi um beijo gostoso. Só que, é claro, né? Por conta de tudo que tinha acontecido, das circunstâncias, eu acabei me retraindo. Falei para ele até meio sem jeito: olha, acho melhor eu entrar. Obrigada pelo passeio, tá? Pela companhia. Abri a porta, estava já saindo do carro, quando ele me chamou: Jaqueline, espera. E voltei assim para ele. E ele, dessa vez sorrindo, falou aquela frase que me deixou confusa. Eu gosto muito de você, pensa nisso. Repito, fiquei confusa porque, mais do que confusa, balançada. Só que, ao mesmo tempo, é tão difícil quando você é apaixonada por outra pessoa. Depois, o Márcio ainda mandou algumas mensagens, todas elas carinhosas. Sabe, para minha surpresa, ele se declarou. Falou que gostava de mim já fazia tempo, que nunca tinha aberto o jogo, porque, enfim, eu não dava abertura, mas que se eu lhe desse uma oportunidade só, ele iria me fazer esquecer do Gilson. É claro que fiquei emocionada, balançada com todas as coisas que ele escreveu. Mas é como eu já disse, né? É difícil quando você gosta de outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa não esteja nem aí para você.
Fiquei sem uma resposta para dar a ele, até porque o que eu ia dizer? Apenas mandei uma carinha sorrindo, agradeci e falei que outra hora a gente conversava. No fundo, era do Gilson que eu queria ouvir aquelas coisas. Aliás, apesar de tudo o que tinha acontecido, fiquei grudado no celular esperando por um contato dele. Um pedido de desculpas até. Só que isso infelizmente não aconteceu. Aliás, nem as mensagens que eu mandei, ele se dignou a responder. Nem isso. Viu, mas ignorou. E foi essa sua atitude que me fez pensar nas palavras do Márcio. E eu resolvi dar a chance que ele tanto precisava e que tinha me pedido naquele nosso último encontro. Chegou a prometer: se você me der essa oportunidade, eu prometo que te faço esquecer desse cara. A gente, na verdade, continuou se falando. Aí marcamos um almoço. Isso numa quinta-feira. Rolou outro beijo. E sabe, mais uma vez, achei que valia a pena tentar fazer uma tentativa, quem sabe. Repito, era um cara bacana e o principal, gostava de mim de verdade. Era de alguém assim que eu estava precisando para preencher aquele vazio na minha vida. Naquela mesma quinta-feira, ele foi me buscar na saída do serviço. Ficamos juntos, até que no fim, quando ele me deixou em casa, depois de ficarmos ali namorando, ele olhou assim para mim e fez aquela carinha como se estivesse esperando eu dizer alguma coisa. E eu falei: eu sei o que você quer saber, Márcia. E olha, se você realmente quiser, acho que a gente pode fazer uma tentativa. Quem sabe, né? Seus olhos brilharam naquele instante. Dava para ver que ele ficou feliz, mas feliz de um jeito que não conseguia disfarçar. Tive a certeza, naquele momento, de que estava fazendo a coisa certa. De que vale perder tempo, perder amor, afeto, carinho com uma pessoa que não está nem aí para você. E foi desse modo que começamos a namorar. E como as notícias correm, nosso namoro acabou chegando aos ouvidos do Gilson. Aliás, eu estava com o Márcio quando ele me ligou. Lembra que era uma sexta-feira? A gente tinha marcado de sair e do nada, meu celular desandou a tocar. Não nego que me senti perdida quando vi que era o Gilson que estava me ligando. Olha, me deu um nervoso. Me deu uma sensação assim, sabe? Eu fiquei toda atrapalhada, toda confusa. E ele me ligou uma vez atrás da outra. O Márcio naturalmente viu e ficou incomodado. Até falou: escuta, você não vai atender? Atende e já conta logo pra ele que a gente tá junto. Pede pra ele parar de te ligar. Eu nem imaginava. Mas ele já sabia que estávamos juntos, eu e o Márcio. Mesmo achando que talvez devesse atender, achei melhor deixar pra lá. Só que no dia seguinte, ele voltou a ligar. E assim que atendi, ele falou comigo assim, num tom de cobrança, como se tivesse algum direito. Até que enfim, né? Por que não me atendeu ontem? Te liguei um monte. Você estava com aquele Márcio, né? Pode falar, já estou sabendo. Perguntei o que ele queria. Ele então veio com aquela conversa pra cima de mim. O que eu quero? Quero te ver, né? Falar com você. Acho que eu te devo uma explicação sobre o que aconteceu aquele dia lá na chácara. Fica tranquilo, viu? Você não me deve explicação nenhuma. Ele ainda ficou insistindo que queria se encontrar comigo, conversar comigo. Disse que tinha ficado chateado, que também não tinha nem aproveitado a festa, depois que soube que eu tinha ido embora.
que pesou a consciência e não sei mais o quê. Ainda acrescentou que só não tinha me procurado antes porque sabia que eu estava com raiva e que talvez nem quisesse falar com ele. Escuta, posso ir até a tua casa aí pra gente conversar? Olha, eu estaria mentindo se dissesse que naquele momento eu não balancei. Olha, foi por pouco que eu não concordei que ele viesse conversar comigo. Meu peito ficou tão apertado. Meu coração ficou tão pequenininho. Mas sabe, reagi no último instante. Melhor não, viu, Gilson? O Márcio vai passar daqui a pouco aqui, eu não quero criar clima ruim com ele. Menti. O Márcio não ia passar ali coisa nenhuma. Mas eu não queria vê-lo e nem conversar com ele, muito menos. Ele ainda insistiu um monte. Não só naquele dia, mas também nos dias que se seguiram. Depois eu conversei com uma amiga que esteve lá naquela festa e ela me contou que o Gilson tinha ficado a noite toda com aquela menina e que parecia bem feliz. Ou seja, não tinha ficado chateado coisa nenhuma. Era tudo mentira. Depois os dois tinham ido embora juntos, inclusive. Essa mesma menina me contou o que só podia significar uma coisa. Tinham passado a noite juntos, quem sabe até numa cama de motel. Aí eu pergunto, insistir numa história que eu sei que não vai dar em nada? Ele não gosta de mim. Pior do que isso, não me respeita. Só o que ele quer é alguém sempre à disposição para suprir as suas carências. Quando viu que tinha me perdido, aí ficou correndo atrás. Mas tenho certeza de que só queria que eu voltasse para ele para provar a si mesmo que me tinha nas suas mãos. Quando bem quisesse, quando bem entendesse. Sabe quando a pessoa não quer, mas também não larga o osso, quer manter aquela posse? Era isso que ele queria. Mas tenho certeza absoluta. Só que, sabe, eu estava começando a viver uma outra fase da minha vida. O Márcio estava comigo. Eu não vou dizer que estivesse apaixonada por ele. Claro que não. Continuava gostando daquele outro. O mentiroso. O que não me respeitou. O que na verdade não gostava de mim. Mas eu também sei que as coisas mudam com o tempo, né? E o Márcio, ele é tão diferente. Ele me trata com tanto carinho. E principalmente me respeita, como toda mulher merece e gosta de ser respeitada. E quer saber? Graças à passagem do tempo, eu acho que estou sentindo alguma coisa por ele. O tempo está me provando que fiz a escolha certa, porque a cada dia eu sinto que ele me conquista um pouco mais. Não me arrependo em nenhum instante de ter tomado a decisão que tomei, de manter o nosso namoro e me afastar do Gilson. Porque o Márcio, disso eu tenho certeza, ele realmente gosta de mim, me prova, não só com palavras vazias, mas com atitude. Ele sim me quer ao seu lado o tempo todo, não apenas no fim de semana, por 1 hora ou 2, apenas para suprir a sua fome. De modo que estou no caminho certo. Sei que estou. De modo que, me desculpe, Gilson, mas em vez de apenas ser usada, de ser a última opção na tua vida, sabe o que foi que eu escolhi? Eu escolhi ser feliz, ser prioridade na vida de alguém. Escolhi estar ao lado de alguém que me ama de verdade, que não mente para mim, não me engana e me respeita. Será que você poderia me dar um tempo? Será que você poderia me deixar em paz, não mais me procurar e me deixar ser feliz pelo menos um pouco?